Primeira coisa sobre o reino de Deus. O reino de Deus ele não é deste mundo. Primeira coisa, as regras desse mundo não se aplicam ao reino de Deus. O entendimento deste mundo não se aplicam ao reino de Deus. A filosofia dessa nossa sociedade diante do reino de Deus, ela é nada. O reino de Deus, do nosso Deus, o reino é que Jesus ele pregou para nós, o reino que ele disse que é chegado a nós e que nós precisamos viver, ele não pode ser comparado com as coisas desse mundo. Precisamos aprender, mundo, reino de Deus, é como água e óleo. Você já experimentou jogar óleo na água? As mulheres que fazem comida. Outro dia, a Daniela me perguntou se eu sabia fazer macarrão, porque ela não sabia. Jaqueline falou, que vergonha, eu sei muito mais. Óleo e água não se misturam. O reino de Deus e o mundo não se misturam. Não dá para igualar. Não tem como. O reino de Deus, ele não é daqui. Aí é por isso que muitas vezes já aconteceu de você chegar no lugar, né, e você se apresentar, né? Aí a pessoa pergunta, né, às vezes vê uma certa luz na tua vida e fala, você é cristão? Você é crente? Aí você fala, sou. Aí a pessoa estava rindo para você, né? Quando você fala, sou, né? Mais ou menos assim, né? Se ela... É porque alguém ainda procura, as pessoas até procuram se segurar, né? Mas algumas, tá crente? Né? É uma coisa impressionante. Porque o reino do nosso Deus não é desse mundo. Por isso esse mundo, ele nunca vai se adequar a nós, ele nunca vai nos amar. Não as pessoas. Quando nós dizemos mundo, é o conjunto de coisas. Até tem uma história interessante, é antiga, você deve saber, mas vale a pena contar. Tinha um homem que ele trabalhava num cemitério, ele era coveiro. E aí, o que acontecia? De madrugada ele tinha um costume muito ruim, que ele gostava de chegar lá no túmulo, as pessoas que morriam tinham dente de ouro, né? Tinha pertence, ele ia lá, tirava o dente de ouro, tirava os anéis, de madrugada ele ia lá e fazia. Aí aquele homem se converteu. Aí ele parou com aquela vida, até deixou de ser coveiro, foi trabalhar em alguma outra área, e ele se converteu e estava fogo puro. E aí ele foi numa vigília, aquela vigília, né? O pessoal sai até flutuando. E ele saiu daquela vigília de madrugada muito feliz, e ele estava se dirigindo a um ponto de ônibus, era mais ou menos 4 e pouca da manhã, não tinha ninguém, tudo escuro. E ele naquele ano, né, glórias a Deus, ele tinha sido renovado, tinha sido transformado por Deus, vivia uma nova vida. Quando ele está no ponto de ônibus, o que ele vê? Do lado do ponto de ônibus tinha um cemitério. E aí ele vê um homem pulando o muro do cemitério, com a bolsa cheia também de coisas de ouro. O homem estava fazendo o que ele fazia tempos atrás, né? Roubava os objetos de ouro dos cadáveres. E aí aquele homem pulou o muro, foi ao ponto de ônibus, ficou lá parado esperando o ônibus, né? De madrugada, ninguém na rua, tudo escuro, ele tinha acabado de cometer um delito, já estava de olho... Né? É isso, irmão, abençoado com tudo de Deus, bateu no ombro dele. Aí o cara olhou, ele falou, olha, posso te falar uma coisa? Isso, 4 da manhã, tudo escuro, do lado de um cemitério. Aí ele falou pro ladrão, quando eu era desse mundo, eu fazia as mesmas coisas que você fazia. Melhor? Bateu em retirada. Chegou em casa rapidinho. Ter chegado em casa em segundos. 4 da manhã, de madrugada, lá do cemitério, cara, quando eu era desse mundo, com certeza nunca mais ele roubou. Deve até se convertir. Mas, é engraçado, mas nós temos que ter também essa mentalidade. Nós não pertencemos. Diga ao teu irmão, você é um extraterrestre. Você é um extraterrestre. Você não pertence a esse mundo. Tá bem? Vamos a mais um versículo que o reino de Deus não é. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Estamos falando sobre o que o reino de Deus não é. Romanos capítulo 14, versículo de número 17. Depois de Está lá nas epístolas. Se você tiver algum probleminha, tem o pastor Alex, tem o Márcio, tem o Rodrigo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Vamos mais o que a Bíblia diz sobre o que o reino de Deus não é. Diz assim, Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Diga graças a Deus. Graças a Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida.